Pessoal, amigos, o Lula cometeu um crime terrível quando informou que tem um exército particular para defender a Dilma lá na época do impeachment. Aquele cara lá da CUT falou a mesma coisa, que vão fazer trincheiras nas ruas para atirar na população. Então, isso aí é um crime que jamais um líder político da elite política do comunismo, que o Lula é um líder, é uma elite política do sistema socialista marxista, faz um pronunciamento desse e onde é que eu pergunto, onde é que está o Ministério Público no Brasil? Onde é que está o pessoal do Supremo Tribunal Federal? Onde é que estão os advogados? Onde é que estão as instituições para defender a população? A população está sob o domínio de tiranos, porque ele está defendendo o grupo dele, a ideologia política dele, a ideologia econômica dele, que é essa que nós vemos que foi aplicada, que destruiu o Brasil. E ele ainda tem a coragem de dizer que tem um exército particular de terroristas. E o próprio exército achou normal isso? Não é, meus amigos. O Lula tem que ser preso porque ele é um criminoso, é um perigo para a nossa pátria, para a população. É ter um líder, uma elite política desse tipo, porque ele se comporta como um tirano, ameaçando a população, ameaçando as autoridades, ameaçando desembargadores, procuradores da República, ameaçando o pessoal da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e todo mundo se cala. Por quê? Vocês são coniventes? São coniventes? Ou tem medo? Ou são doentes também mentais, que acham normal? O Brasil é um país sério, é um dos países mais ricos do mundo, é um país importante na economia mundial, pela própria imensidão do nosso território. Então, meus amigos, nós estamos todos criancinhas, e quando eu falo isso, eu falo todas essas pessoas que eu citei aí, dessas instituições, porque tinha que ser tomada alguma atitude e deve ser tomada agora. Deve ser tomada agora. E a gente sabe, por informações, que realmente o MST está muito bem aparelhado, inclusive que trouxeram mercenários até, né? Então, pessoal, é óbvio que tem que ter uma intervenção militar para prender muitas elites da classe política, da classe empresarial, que apoia esses vagabundos comunistas, tiranos, são tiranos. Tem que ter pessoas que prendam juízes coniventes com esse crime. Ele praticou um crime contra a população brasileira e militares. Isso é seríssimo, os senhores sabem disso. Ele é um ditador tirano e que se alardeia, se vangloria que tem um exército particular. Isso é coisa de paizinho da quinta categoria. Então, meus amigos, vamos às ruas, vamos parar o Brasil, já que as nossas autoridades são todas coniventes, porque são coniventes, ou então não têm mais capacidade mental, são doentes mentais, para não dizer outra coisa, né? Eu agora soube recentemente que, do estado aí que eu passei, que todos os desembargadores são comunistas, são do PT. Então tem alguma coisa errada. É um esquema, como o Ribas Paiva fala, o crime organizado no poder. Além disso, tirania, nos ameaçando de morte, de sermos metralhados por esse exército particular de um tirano, que é o Lula. Então o Lula tem que ser preso, condenado e julgado pelo Tribunal Penal Militar, porque
ele fez um crime contra a pátria. Então ele tem que ser condenado e, na minha opinião, julgado, e o julgamento se decida lá a morte pelo Código Penal Militar, que existe essa penalidade de pena de morte dentro das Forças Armadas, no Código Penal Militar. Um abraço, pessoal. Vamos deixar de ser criancinhas. Esse pessoal que está comprometido não vai às ruas, não vai parar o Brasil, mas nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. E a intervenção vai ocorrer, tanto que 3, 4 generais já falaram que vai ocorrer intervenção, generais do alto comando, e inclusive usando o artigo 142, porque para defender as instituições, que as instituições não estão defendendo o povo. O Vilas Boas falou isso magistralmente, né? As instituições, essas que eu falei, a própria OAB, a própria a Justiça, o Legislativo, eles não estão defendendo o povo. Quando um tirano, um líder e uma elite política do naipe do Lula diz que tem um exército particular de guerrilheiros e mercenários para lutar contra o povo, para impor o seu desejo de economia terrível que arrebentou o Brasil, a sua economia, da sua filosofia política de implantar o socialismo marxista, e ninguém faz nada. Nós somos um país grande, sério, riquíssimo. Nós somos a 7ª economia do mundo. Imagina isso ocorrer lá na Inglaterra, na própria Alemanha, que é muito comunista também, e qualquer país, na Austrália, no Canadá, o cara é preso na hora. Ele não sai ali do palanque, né, que ele estava, ou lá no lugar que ele estava dando essas entrevistas. Um abraço, pessoal. Eu viajei agora 30 horas, estou cansado. Mas fiquei pensando muito sobre esse assunto aí. Dormi 3 horas em 2 dias de viagem. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos. Fé, luta, patriotismo. E vamos ser adultos e responsáveis. Vocês aí, dessas instituições que eu falei, vocês têm que ser responsáveis. Vocês estão o quê? Com medo do Lula? Caralho. Medo por quê, porra? É um criminoso, um cara que nos ameaça com o exército particular dele. E aí eu falo do nosso exército agora, que eu admiro muito. Generais, poxa, se lembre lá de 64, se lembra lá do Médici, tranquilo, mas corretos, o que era certo. Tem que fazer certo, as coisas têm que fazer certas. Não tem que ter sempre um jeitinho, ou relevar, não. Coisa certa é coisa certa. Um abraço, pessoal. Vamos fazer as coisas certas novamente. Vamos fazer. Pessoal do Supremo aí, vocês não podiam ter pensado que o Lula cometeu um crime de traição à pátria, informando que tem um exército particular? Vocês têm capacidade de raciocínio, vocês fazem discursos tão belos aí, né? Até parecem mais narcisistas, querendo aparecer, mostrar a sua sapiência. Um abraço, pessoal. Tchau.